seu Antônio Galvão, na edição de desta quinta-feira, conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Galvão, seja bem-vindo. É sempre um prazer falar com o senhor. Bom dia, Carla. Com certeza a gente também, prazer falar contigo. Também levar as informações a todos que acompanham aí teu programa através do Notícia Agrícola. Bom Dia Agronegócio, com certeza. Seu Antônio, chamei o senhor aqui já para a gente entender como é que a ProSoja está vendo o início da safra 23-24, que em pouco mais de um mês, trabalhos de plantio autorizados, dada a largada para a gente começar uma nova safra. Quais são as primeiras perspectivas da ProSoja Brasil? Bom, a gente, todo ano, se sabe que é uma apreensão, de certo modo, fazer qualquer safra no Brasil, principalmente algumas regiões aí que sempre estão sendo atingidas aí por falta de umidade e tudo mais. Aí fala-se El Niño, Laninha e a inversão disso tudo. Mas agora, esse ano, uma preocupação ainda muito maior, porque a gente vinha de anos relativamente bons de preços aí, sobre os produtos, e agora, infelizmente, o mercado está muito baixo. A soja aí, muitas regiões aí hoje mal cobrem o custo de produção, e não podemos deixar também de falar sobre o milho, porque o milho é a segunda safra que é feita em cima das lavouras de soja, praticamente no Brasil todo, com raras exceções, e o milho hoje, principalmente em Mato Grosso, onde a gente planta, onde a gente conhece melhor, onde é o mais distante aí dos centros consumidores ou dos portos, hoje o milho, infelizmente, está amargando, um grande prejuízo ao produtor rural. Não cobre custo de produção. Veja que as nossas regiões aí, onde eu resido hoje, Sinop, Médio Norte, isso no eixo da 163, que podemos dizer que temos preços bons, varia em torno de 33, 35, depende da empresa que vende. Quando você sai um pouquinho fora do polo aí, do eixo da BR-163, chegamos aí a oferta até menos de R$30. Sabemos que hoje R$40, para você pagar o custo do milho, nós precisamos produzir acima de 120 sacas, por hectare. E não é fácil você fazer uma média dessa como segunda safra após a soja. Então, a preocupação é muito maior nesse ano, devido ao custo de produção e aos preços, e principalmente agora com essa elevação do preço dos fertilizantes, esses últimos 15, 20 dias, aí dentro do mês de julho, praticamente todo, onde se elevou também aí o preço dos fertilizantes, aí um nível até muito alto em cima da situação, principalmente da própria ureia, que estava acompanhando esses preços ontem, chegando aí até 30% de aumento. Já era uma cultura, o milho, já é uma cultura que hoje não está cobrando custo, imagina você com a elevação de um dos principais produtos, o nitrogenado, que é usado nessa produção. Então, muita cautela nesse momento, com certeza, nessa nova safra aí, que está aí pronto para chegar, porque já setembro, aqui 40 dias, aí praticamente 45 dias, está liberado o plantio na maior parte do país. Galvão, antes da gente abordar um pouquinho mais essa questão do milho, que eu quero muito lhe ouvir sobre isso, como é que a ProSoja, como é que o senhor, com a sua experiência, está vendo área de plantio, investimento do produtor? Ele reduziu muito agressivamente o investimento em tecnologia? Vai diminuir a área? Não vai? Vai manter? O que a ProSoja espera em termos de área e investimento para a soja 23-24 do Brasil? Carla, é uma incógnita ainda dizer, porque o mercado oscila muito. Você vê, deu uma melhoradinha de preço do produto, Chicago subiu, Chicago desce, chove aqui, não chove lá, chove Estados Unidos, então uma hora, de repente, o produtor se anima agora de novo com a queda de mercado. Então, o que a gente vê, ou aguarda, ou espera que o produtor faça? Que não tenha aumentos de área, porque esses aumentos de área, normalmente aquela área que tem um custo muito maior com a produtividade menor, ou seja, na expansão hoje são áreas novas, normalmente, onde temos aí os nossos estados que mais se faz expansão são em cima de áreas de pecuária, e o investimento é muito alto aí para você fazer correção de solo e aplicação dos próprios fertilizantes. Então, a gente acredita que na soja não deva ter uma área expressiva de aumento como vinha tendo todos os anos. Você veja aí a quantia que se aumentou em hectares plantados a nível de Brasil, principalmente nessas regiões de expansão. Matupiba, Centro-Oeste, o Norte, Pará, Rondônia também, aí o Tocantins, então acreditamos que não deva ter essa expansão de áreas que vinha vindo. E o milho ainda, como é segunda safra, normalmente esse milho já é plantado lá dentro do mês de janeiro e fevereiro, a grande maioria deles, ainda temos um período para fazer uma análise.
mas acreditamos sim que o produtor rural venha a reduzir sim essa segunda safra, se não encontrar um valor que consiga cobrir o custo de produção, inclusive nessa segunda safra, ou seja, em cima do milho. E você veja que hoje praticamente, às vezes a turma usa o termo aí, eu fico enchendo o saco, o pessoal, os corretores, falar em safrinha. Não tem como você falar em safrinha de milho, sendo que praticamente 80% da produção de milho é feita dentro da segunda safra. Então, eu falo que são safronas e não safrinha. Na verdade, veja aí que Mato Grosso deve chegar aí praticamente a 50 milhões de toneladas de milho. Isso que tivemos um atraso na colheita de soja por problemas de doença esse ano, aquela anomalia que aconteceu acabou atrasando a colheita, e mesmo assim estamos saindo com uma super safra no milho, mas amargando-nos aqui um custo muito grande, dizer, um prejuízo grande, por conta que os preços do mercado oferecem. Então, o milho, com certeza, a gente acredita que se continuar nesses patamares, vai ter uma retração de plantio de área bem significativa, aí, de um modo geral, principalmente nessas regiões mais distantes, que é o caso específico de Mato Grosso, onde o frete ainda custa muito caro para tirar esse produto. E como é que o senhor está vendo, diante disso tudo, a comercialização ainda bem lenta, e o produtor com dificuldades de travar bons preços ou cobrir custos de produção? Como é que o produtor está se adequando a esse momento de mercado, ao mesmo tempo que está tendo que revisar ali as suas estratégias de plantio, de produção, diante desse cenário que o senhor acabou de descrever para nós? É justamente essa dificuldade de você fazer essas vendas prematuras, vamos assim dizer, ou vendas futuras, porque hoje, se esse preço atual que oferece, principalmente atual, para entrega de seu produto, ele não está remunerando, nas futuras oferece muito menos. Chega a ser absurdo. Aqui no Mato Grosso, que a gente está mais interagindo, temos a nossa própria cooperativa, temos empresas oferecendo aqui R$ 26, R$ 28 uma saca de milho ano que vem. Como é que você vai plantar milho, fazer uma venda futura, principalmente do milho, nesses valores? Outras empresas aonde você tem aí a venda hoje, que é a produção do etanol, essas grandes empresas que montaram, tem um preço melhor, mas ainda mesmo assim não cobrindo o custo de produção. Então, o produtor, com certeza, não tem como você fazer uma fixação futura. A proteção, a soja, vender soja a 100, 110, 110, não, ontem mesmo, que essa aqui é de mercado, não sei o que abriu hoje, não olhei, mas ontem mesmo falava assim, 105, R$ 100, R$ 106, em soja venda futura. Como é que o produtor vai se proteger vendendo nesse valor? Ele não cobra custo de produção. E o que você vai vender na proteção aí, dizer não, o físico que oferece as bolsas também, ele não está hoje remunerando o produtor. Então, por isso que fica muito difícil trabalhar no mercado futuro de fazer vendas futuras. E o que aconteceu na safra de 2020-21? O produto subiu muito e teve muita venda futura, se perdeu muito ganho em cima disso. Na safra 22-23, o produtor acabou não vendendo o futuro, tinha preços bons, não tenha dúvida, mas o tal do mercado é uma coisa difícil de você entender. De repente, o mercado despencou, que é os preços que estão pagando hoje. E o que oferecem hoje para vendas futuras, para a safra 23-24, não paga custo de produção nem na soja. A R$ 100, R$ 105 hoje não dá para você plantar soja para você vender futuro nesses valores. Então, uma incógnita ainda. A soja acredita que não haja redução de área, acredita que não haja. E se houver algum aumento de área, é porque alguém que já fez esse compromisso lá atrás. Agora, o milho, sim, o milho a gente acredita que haja uma retração de área, se esse milho não vier aí dizer, dentro de um valor acima de R$ 40, isso falando na região de Mato Grosso, que é a região mais distante, onde temos mais dificuldades com os fretes mais caros, por mais que dê uma melhorada grande, né, Carlos, temos que admitir, a nossa região, que sempre tem acreditado que os últimos serão os primeiros, a inversão hoje da nossa safra produzida, que ela vai para Belém hoje, nos portos de Barcarena, utilizando o Itaituba nas estações de transbordo pelo rio Tapajós, que ele deu uma melhorada significativa nos preços nessa região. Hoje podemos dizer que o eixo da BR-163, o menor preço de soja, está na região aí de Mutum e Lucas do Rio Verde, porque é onde você divide, se ele desce para o sul, vem a Rondonópolis para pegar a ferrovia Ferro-Norte descendo para Santos, ou se dali ele sobe para Itaituba, aí conduzindo por barcaças até o porto de Barcarena ou Santana, dizer, o mesmo Santarém aí, que a gente sabe que é a empresa que pegou a estação de transbordo e sai dali de Itaituba, vai até Santarém, que já é porto dentro do Rio Amazonas. Então, isso está muito preocupante para o produtor rural tomar essa decisão agora, principalmente no que tange ao milho,
sobre a safra futura. Eu ia exatamente perguntar para o senhor sobre as questões logísticas, porque nós sabemos que a gente continua aumentando mais a nossa capacidade produtiva, mas ao mesmo tempo a gente não tem investimentos em infraestrutura que possam permitir um escoamento adequado, como os produtores gostariam, ou armazenagem na capacidade que teríamos que ter para poder também o produtor participar do mercado em momentos mais oportunos, né, Galvão? Então, quer dizer, como é que o senhor vê isso no horizonte? Tem investimentos, tem uma tratativa entre as associações de classe como a ProSoja e o governo federal, os governos estaduais? Como é que essas questões ligadas à logística, investimento, infraestrutura estão correndo, Galvão? Olha, Carla, muito lenta, na realidade, é uma briga constante nossa aqui, dizer, um embate constante, brigamos muito isso há 20, 25 anos atrás, a questão das hidrovias, e nada aconteceu nas hidrovias que poderia ser muito bem instalada aqui no Mato Grosso, sem sombra de dúvida nenhuma, principalmente no Rio Telespires, com acesso a Tapajós, foram feitas usinas, não foram feitas as eclusas, enfim, é um problema sério. E a ferrovia também, muito tarde hoje, muito tarde. Você veja aí que já declarado pelo próprio IMEA, ultrapassamos os 45 milhões de toneladas de soja, 30,1%, estava lendo o mapa ontem, produzido pelo que o Brasil produziu. Você veja que o milho tem uma perspectiva, está encerrando a colheita de milho também em Mato Grosso, de chegarmos aí a 50 milhões de toneladas. Então, você veja, aí são 40% praticamente de toda a safra de milho do Brasil produzida dentro do Mato Grosso. É a única ferrovia que temos hoje trabalhando pesado, forte, firme, está hoje paralisada dentro de Rondonópolis. Agora, estamos aí expandindo, com certeza, já se começou a fazer a expansão de Rondonópolis até Lucas do Ouro Verde. Há quantos anos vai levar para a Ferronorte chegar lá em Lucas do Ouro Verde? Temos a FICO também, hoje, sendo construída de Maravosa até Água Boa. Água Boa também já é um polo importante de produção, mas a produção grande mesmo, realmente, daquela região leste com o nordeste do estado, está mais acima. Está longe da Água Boa, vamos assim dizer, está na região de São José, com Fresa, ali do próprio São Félix do Araguaia, a região plana dela, que fica lá divisando com esses municípios que eu mencionei. Agora, até chegar a Sinop, por exemplo, Lucas do Rio Verde, Sorriso, que é o grande polo produtor de mucuna médio-norte do estado, temos aí, e no entorno, praticamente aí 40% da concentração de toda a produção de Mato Grosso, e a Ferrogrão, com essa embate que houve, agora se liberou para os estudos, mas não se sabe, na fim, o que vai acontecer. Então, você veja que, para tudo isso, a Ferronorte aí, acredito que deva levar uns 4 anos para chegar lá em Lucas, e a nossa produção aumentando, assim, dizer, coisa absurda. Em 4, 5 anos aí, saímos aí, dizer, de soja de 30 milhões de toneladas, 32 milhões para 45. O milho, tínhamos 25, 24, 25 milhões, estamos aí em 50 milhões em bem poucos anos. Então, a logística nossa hoje, a infraestrutura é deficitária a todo o extremo que você possa imaginar. É um gargalo numa rodovia simples, não foi duplicada, agora aqui o governo acabou assumindo, que deu aquela confusão toda com a Rota Oeste, nós não temos duplicação de Cuiabá até Rosário Oeste, não tem duplicação, dizer próprio aquele contorno, um caos aí de Cuiabá, quem desce ao sul, e também depois do Gil, que a gente fala, Diamantino, até você chegar a Sinop, que já era uma previsão de 4, 5 anos atrás, está pronta essa duplicação, agora está começando a se mexer novamente, o governo do estado assumiu essa duplicação, mas já temos um gargalo enorme hoje saindo do Médio Norte, sentido Miritituba. Nós estamos aí hoje praticamente transportando 15 milhões de toneladas de caminhão, comporta uma ferrovia aí só para esse número. E toda a informação que nós temos, que uma ferrovia já ela é autossuficiente quando tem aí a transporte de 15 milhões de toneladas. E você veja que Mato Grosso, nessa safra, deve estar produzindo só de soja e milho em torno de 95 milhões de toneladas. Então, você veja que comportaria quantas ferrovias. Então, temos hoje aí essa iniciativa de termos 3 ferrovias ligando ali o médio norte do estado, para o norte do estado de Mato Grosso, mas em construção temos 2, ainda muito devagar, e a Ferrogrande seria a grande ferrovia do Centro-Oeste, para você levar ao norte aos portos de Barcarena, por exemplo, ainda está aí nesses estudos, liberado agora pela Suprema Corte aí, dizer que foi um absurdo aquela paralisação, aquela ação do PSOL, pedindo para paralisar tudo, você vendendo uma coisa que traz uma solução enorme na questão ambiental, trazendo um pesadelo ambiental com números fictícios totalmente fora de uma realidade.
onde seria usar aí, dizer, em torno de 400 a 500 hectares daquela área que foi criada propositalmente lá no governo passado, com a própria atual ministra, que era ministra para impedir que se asfaltasse a BR-63, e agora também da ferrovia. Então, você vê que trabalho contra o progresso do Brasil, principalmente nas regiões que têm essa condição toda e que está produzindo isso. E sabemos que Mato Grosso consegue dobrar a área de produção ainda em cima de áreas hoje ocupadas pela pecuária. Então, você vê que pode-se fazer uma expansão em cima dessas áreas, dobrando essa produção. Então, veja que de 90 a 95 milhões de toneladas que vai fechar essa safra, só estamos falando aqui só de milho, nós temos capacidade de dobrar ela, chegar a 180 milhões de toneladas fácil em Mato Grosso, utilizando aí esses outros 12, 13 mil hectares que temos ainda hoje, que sejam úteis e estão em áreas de pastagem. E outra coisa interessante, cara, que não reduziu nossa pecuária. É o que a gente fala, quando você integra a pecuária com a agricultura, mesmo unidades que você tem de animais, vamos supor aqui de 1.000 hectares, você tenha 1.000 cabeças de gado, você pode fazer 2/3 dessa área em agricultura, depois que você fazer o giro, e manter essas mesmas 1.000 cabeças de gado em 1/3 da área. Então, a integração lavoura-pecuária é uma das grandes saídas, é uma jogada grande que o Mato Grosso está usando, aumentou a pecuária nossa e aumentou nossas áreas de produção e a nossa produção exorbitantemente. Agora, a logística ainda, essa infraestrutura é um grande gargalo. Se aí depois nós falarmos, eu sei que você vai me perguntar sobre a armazenagem também, né, Carla? Exatamente, porque essa já é uma dificuldade do produtor brasileiro que não começou na safra passada, né, Galvão? Essa questão da armazenagem é um problema crônico no Brasil. A gente vê a nossa competitividade ficar muito ameaçada por conta dessa dificuldade de armazenagem. Então, a gente pensou agora no transporte. Como é que o senhor está vendo essas questões todas da armazenagem? O que a gente pode esperar? Esse é o grande pesadelo hoje que existe do produtor. Falando com amigos esses dias também, aí, bastante famoso. Tejão também tem uns programas deles aí em rádio e jornais. Foi o que ele falou e é totalmente isso, que é a mesma coisa de um banco construir o banco, ele vai guardar teu dinheiro e não ter o cofre para guardar o dinheiro, ter segurança para isso. Está acontecendo com nós no campo. Nós temos a produção de alimentos, mas o cofre, que seria o nosso armazém para garantir a armazenagem dele, para não deteriorar, não perder ele, nós não temos. Os números mesmo que o Paulo Bertolini tem passado da BIPAC, que faz parte dessa comissão de armazenagem, além de ser muito abaixo da necessidade, você vê, não temos hoje 200 milhões de capacidade de armazenagem a nível de Brasil. Estamos falando numa colheita até possivelmente acima de 315 milhões. O último número que eu vi aí de expectativa, já acho que falava em 317, 318. Não sei se vai se confirmar, aparentemente parece que sim, que a segunda safra aí, dessa safra de milho, está boa de um modo geral, aí, dizendo o Paraná, Mato Grosso do Sul, coisa que o ano passado não teve. E nós temos aí, dizer, menos de 200 milhões hoje instalada. Mas a nível de propriedade na fazenda, onde você possa reduzir N custos do produtor rural, que você pensou, você colher essa safra, levar toda ela para a cidade onde estão os armazéns, o desgaste que tem de rodovias, o custo desse frete para o produtor, que ele tem que pagar com a impureza, tem que pagar a umidade que está no grão, porque o cara que está transportando não tem culpa, sem pagar peso bruto, que você poderia deixar na tua fazenda armazenado praticamente tudo e tirar no melhor momento com frete menor, que aí você entregaria o grão limpo e seco, sem desconto nenhum. Então, veja o custo que altera o produtor. Nós temos somente, segundo as avaliações deles, e essa comissão que trabalha esse assunto, 15% a nível de propriedade. Isso é um absurdo, é uma briga antiga nossa. Inclusive, o próprio ministro, atual ministro hoje, Carlos Fávaro, que foi presidente da ProSoja Mato Grosso, que nós estávamos juntos nas diretorias e tudo, já era uma luta nossa lá atrás, da gente poder ter liberação de mais recursos e, principalmente, simplificar o acesso a esse recurso. Que o que impede hoje de fazer armazenamento de propriedade e dificulta é a burocracia. As exigências dos bancos quanto às garantias, cara. Se eu quero 10 milhões para comprar máquinas agrícolas, trator, coletadeira, a própria máquina é a garantia. Agora, se eu pegar 10 milhões para montar um armazém na propriedade, aí vira um inferno a burocracia das garantias, por isso que não se consegue fazer o armazém a nível de propriedade. E olha o déficit que nós temos. E, logicamente, que isso acontece, o Brasil inteiro tem esse problema, mas o problema maior está nas regiões de expansão de área.
E essas expansões estão mais localizadas onde? No centro-oeste, Mato Piba e no norte. No norte, Piauí tem problema de armazém, Maranhão tem problema de armazém, crescem muitas áreas de lavoura ali, a Bahia, o norte, aí, Tocantins, Expoente, também grande. O Pará hoje tem a condição de área de terras, hoje já terras aí, dizer que já foram antropizadas, que estão na pecuária, para ser o segundo maior produtor de grãos do país, sem dúvida nenhuma. Uma dificuldade extrema de rodovias, e tantos estaduais como federais, problema gravíssimo, e armazenagem não se fala. Rondônia crescendo muito também, e cadê o recurso? Roraima também crescendo muito, que a gente vai estar lá prestigiando a abertura da colheita de soja, que Roraima já está no hemisfério norte, agora na outra semana, né? Dia 19, Carla, que vai se fazer um evento lá em Roraima. Você vê, de repente, o produtor brasileiro que está ouvindo, com a abertura de colheita de soja no Brasil, lá em Roraima, faz parte do hemisfério norte e planta junto como se estivesse plantando nos Estados Unidos ou na Europa, no mesmo período. Então, você veja que a dificuldade é muito maior nesses estados que estão a franca expansão e o crescimento. Então, a armazenagem é um problema sério, a gente já tem lutado muito e tem pedido para simplificar o acesso a esse dinheiro, desburocratizar, para poder se instalar a nível de propriedade. Segundo informações que a gente tem, os norte-americanos, os Estados Unidos, têm em média 60% da armazenagem instalada dentro das propriedades. E você veja que nós hoje, além de termos só 60% ou menos a nível de Brasil da capacidade de grão, nós temos disso aí 15% a nível de propriedade. E é muito baixo, realmente. É igual está o banco. Não está o banco, não tem o cofre para guardar o dinheiro. Nós estamos produzindo e não temos aonde armazenar os nossos grãos, ter garantia da nossa safra. Bom, Galvão, a gente vai certamente continuar acompanhando toda essa situação, algo que a gente acompanha aqui, né, desde sempre, estando sempre perto do senhor, da ProSoja Brasil, dos demais líderes da agricultura brasileira, porque realmente, né, os cálculos mostram que a gente teria que investir pelo menos 3% do nosso PIB em infraestrutura para atender a todo o nosso aumento de capacidade produtiva, como o senhor falou, estão produzindo e não tem onde armazenar. Isso diminui a nossa competitividade, diminui a competitividade de vocês e a capacidade de comercialização mais adequada. Então, a gente vai continuar acompanhando. Eu quero muito lhe agradecer pela agenda, pela disponibilidade de estar conosco aqui no Bom Dia Agronegócio dessa quinta-feira. O senhor sabe, as portas do Notícias Agrícolas estão sempre abertas para a ProSoja Brasil. Muito obrigada mais uma vez. Carla, a gente dizer, dando uma reiterada mais na questão da infraestrutura, sofrimento, é de rodovia e tudo. Nós tivemos do Piauí, ano passado, no lançamento da colheita de soja oficial também. É uma lástima as rodovias estaduais lá do Piauí, a reclamação que vem do Maranhão, que é a área de expansão, é da Bahia. Então, você veja que a gente hoje, a gente dá para tratar o produtor rural como um herói. Você planta tudo, faz tudo certinho a tua lavoura, na hora de transportar até as próprias rodovias, que praticamente é o único recurso que a gente tem ainda, é bastante deficitário em todos os estados. E a gente quer agradecer, sim, Carlos, essa oportunidade, sempre dada aí pela Notícia Agrícola, a gente fazer esse contato aí com o produtor rural, com a sociedade de um modo geral, e agradecer, logicamente, a todos que nos acompanharam, que vão nos ver, logicamente, aí no decorrer desses dias, que o programa fica disponibilizado. Obrigado aí pela oportunidade de todos que nos acompanharam, e principalmente a vocês aí, Carla, do Notícias Agrícolas.